Eu sou o Bruno e nesse vídeo vou estar mostrando a solução dos exercícios 3.19 e 3.112. Aqui no exercício 3.19, a gente tem uma janela de vidro duplo e cada camada de vidro tem 1,5 metros de altura, 2,4 de largura e uma espessura de 3 milímetros. A condutividade térmica é de 0,78 watts por metro Kelvin. As camadas de vidro estão separadas por uma camada de 12 milímetros de ar estagnado. O, o K do ar é de 0,026 watts por metro Kelvin. Ele quer saber a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro duplo e a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 graus Celsius, enquanto a temperatura externa é de 5 graus Celsius. Os coeficientes de transferência de calor por convecção para a superfície interna e externa da janela é de 10 watts por metro quadrado Kelvin e 25 watts por metro quadrado Kelvin. E ele fala para ignorar a transferência de calor por radiação. Agora, aqui na solução, primeiro é calculada a área da seção da janela, com os dados que ele dá na questão, chegando ao valor de 3,6 metros quadrados. Aqui nessa figura da janela, dividido, é feito o esquemático da janela em forma de circuito elétrico. Então, aqui a temperatura do meio 1, a resistência de convecção 1, a resistência de condução da primeira camada da janela, resistência para o ar, resistência para a segunda camada da janela, a resistência de convecção de saída e a temperatura do meio 2. Aqui a resistência de convecção, ela pode ser calculada através dessa equação, 1 sobre H1 vezes A. O H1 ele deu na questão e o A foi calculado. Então, chega nesse valor para a resistência de convecção. O R1 e o R3 eles são iguais, porque a espessura da janela é a mesma, e ele pode ser calculado dessa forma. L1, que é a espessura da janela, sobre o K1 vezes a área. K1 é dado na questão, substituindo os valores, chega nesse valor para a resistência, que é 0,0011 graus Celsius por watt. A resistência agora para o ar vai ser L2 sobre K2 vezes A. Ele dá a espessura da camada de ar, que é de 12 milímetros. Em metro vai dar 0,012. Valor de K e de A também a gente tem. Substituindo os valores, calculando, dá 0,1282 graus Celsius por watt. E por fim, calculando a resistência de convecção para o quarto aqui, é, vai ser 1 sobre H2 vezes A. Já tem todos os valores, substituindo, dá 0,0111 grau Celsius por watt. Aqui, como todas as resistências então, estão em série, então o R total é só somar todas as resistências. Aqui é 2R1, porque são duas paredes de vidro. Substituindo os valores e calculando, dá 0,1693 graus Celsius por watt. A taxa de transferência de calor, ela é calculada dessa forma, fazendo a diferença de temperatura entre os meios, dividido pela resistência total. Aqui, substituindo os valores, chega que a transferência de calor, a taxa de transferência de calor é de 94,5068 watts. É, Ele também pede na questão a temperatura, é, é a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 graus Celsius. Aqui, fazendo a equação da taxa de transferência de calor,
até o T1, que é a temperatura do quarto, e vai ser o T do meio 1 menos o T1 dividido pelo R de convecção. Aqui, isolando a temperatura, chega nessa equação, substituindo os valores, tem que T1 é igual a 18,4 graus Celsius. Com isso, finaliza a primeira questão. Agora, na questão 3.112, ele fala que tem dois tubos de vapor de ferro fundido e o valor de K para o ferro fundido é 52 watts por metro Kelvin. E cada tubo tem 4 metros de comprimento, 0,4 centímetros de espessura e 10 centímetros de diâmetro externo. E eles são conectados entre si por meio de dois flanges de 1 centímetro de espessura e 18 centímetros de diâmetro externo. Vapor escoa no interior do tubo a temperatura de 200 graus Celsius, coeficiente de transferência de calor de 180 watts por metro quadrado Kelvin. A superfície externa do tubo, ela está exposta a uma temperatura ambiente de 12 graus Celsius e coeficiente de transferência de calor de 25 watts por metro quadrado Kelvin. Aí na letra A, ele quer saber, excluindo os flanges, qual a temperatura média da superfície externa do tubo. Aqui na letra B, ele quer saber, utilizando a temperatura obtida na letra A como a temperatura de base do flange e tratando eles como aletas, determinar a eficiência da aleta e a taxa de transferência de calor a partir dos flanges. Na letra C, ele quer saber a seção dos flanges é equivalente a qual comprimento de tubo em transferência de calor. Então, aqui calculando primeiro a área interna e externa do tubo, pode ser calculado como π vezes o diâmetro, vezes la- o, o L, que seria o comprimento. Aqui substituindo os valores, chega em 2,31 metro quadrado. Fazendo o mesmo para a área externa, chega em 2,51 metro quadrado. Aqui, tratando o tubo como circuito elétrico, vai ter a temperatura do meio, R1, aí R de condução, R, que na verdade é RI, aqui R externo, e a temperatura do meio, 2. O RI, ele pode ser calculado como 1 sobre HI vezes AI, que é, que é a resistência para convecção. Substituindo os valores, chega em 0,0024 graus Celsius por watt. O R de condução ele é calculado dessa forma, o Ln do R2 sobre R1, dividido por 2π vezes K vezes L. Substituindo os valores, tem um valor bem baixo para o R de condução, de 0,00003 graus Celsius por watt. O RO ele é calculado da mesma forma que o RI, só muda a área e é obtido a área e o valor do coeficiente de convecção e o valor obtido é de 0,0159 graus Celsius por watt. Aqui o R total vai ser só a soma de todas as resistências, substituindo os valores e somando, vai dar 0,0183. A taxa de transferência de calor ela é calculada como sendo a diferença da temperatura entre os meios dividido pela resistência total. Substituindo os valores, chega em 10.273,22 watts. Ele quer saber a temperatura, que vai ser usada como temperatura da base do flange. Então, fazendo a taxa de transferência de calor somente até T2, aí vai ser essa é a equação.
isolando o T2 e substituindo os valores, vai chegar em um valor de T2 de 175,84 graus Celsius. É, agora na letra B, ele quer saber a eficiência da aleta e a taxa de transferência de calor a partir dos flanges. Para isso, é usado esse gráfico ao lado, para obter a eficiência da aleta. Aí aqui é calculado esses parâmetros, o R2C, LC e o AP. Aqui são os valores obtidos para esses parâmetros. O R2C sobre R1 é calculado e é obtido o valor de 2. O Xi ele é calculado através dessa equação. Então, substituindo os valores nessa equação, eu cheguei no valor de 0,5. E agora é uma questão de olhar o gráfico. E aqui no eixo X deve ser olhado o Xi, que como foi obtido 0,5, está em torno dessa região. E o R2C sobre R1 é 2, que é essa curva aqui. Então, olhando os dois pontos, chega num valor de eficiência de 0,8. Com a eficiência obtida de 0,8, é, agora calculando a área da aleta, vai ser só a área da seção, que é 2π vezes o R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, mais 2π R2 vezes T. Substituindo os valores, chega num valor para a área de aleta de 0,0465 metro quadrado. Agora, calculando a taxa de transferência de calor, ela é definida como a eficiência da aleta vezes a taxa de transferência de calor máxima, que é o coeficiente de convecção vezes a área da aleta vezes a temperatura da base menos a temperatura do meio. Né? Substituindo todos os valores, a taxa de transferência de calor da aleta é de 151,9 watt. Agora na letra C, a questão pergunta: a seção dos flanges é equivalente a qual comprimento de tubo em transferência de calor? Aqui, fazendo o valor obtido da taxa de transferência de calor dividido por 8, que é o tamanho dos dois tubos, chega num valor de 1.284,15 watt por metro. O comprimento equivalente ele é definido como a taxa de transferência de calor da aleta, dividido pelo valor obtido de 1.284,15. Isso vai dar 0,118 metros. Com isso, encerra as duas questões, que são a 319 e a 312, e é isso.